Olá a todos, aqui é o Renan da Grafistas e nesse vídeo, nós vamos fazer o nosso mapa da carteira do Ibovespa, ok? Hoje é 30 de junho de 2020, são 14 horas e 53 minutos. Hoje eu decidi fazer algumas questões diferentes. Primeiro, eu decidi utilizar, para fazer os estudos, o Profchart, porque ele tem, uma série de ferramentas e também, pelas propriedades do próprio programa, a qualidade de zoom, e de qualidade gráfica. Então, eu resolvi fazer os estudos pelo Profchart dessa semana. Resolvi também usar as médias móveis aritméticas de 8 períodos, essa azul escura, de 20 períodos e de 200 períodos. E aqui o indicador de volume financeiro com cor. Uma informação nova que eu vou inserir nesse vídeo é que eu acho importante, até interessante, para que nós possamos identificar que o simples funciona, nós vamos identificar o cruzamento das médias móveis. Tá? O cruzamento das médias móveis, como eu já falei em outros vídeos, vários robôs eles operam dessa forma. É uma metodologia de setup e para mostrar para vocês como que o simples funciona e como que tem resultado e como também, está o papel. Então, o que acontece? Quando o cruzamento das médias móveis se dá o seguinte: quando a média móvel de 8 períodos, que é a azul, que é a média de prazo menor, ela cruza com a de 20 períodos, que é de um prazo maior, e essa média de curto prazo ela passa a caminhar acima da de 20, o papel ele está altista. Então, os traders que operam esse setup, ou os robôs que operam esse setup, quando cruzam, no exato momento em que cruza as médias, eles compram. Então, a compra ela se deu meio que possivelmente neste candle, que até foi um candle baixista, mas a compra se deu aqui e a venda ela só vai acontecer quando as médias se cruzarem novamente e aí de maneira descendente, Ou seja, a média ela estava subindo e aí de repente elas cruzam, no sentido contrário, e aí quando o papel ele está descendente, a média de curto prazo ela passa a cair abaixo da de prazo maior. Então, neste exato momento aqui, eles estavam comprados e aí passaram a ficar vendidos. Tá? A ordem ela é fechada aqui, e neste caso, vamos ver aqui, as médias se cruzaram aqui embaixo. Então, vamos ver quanto que gerou de lucro neste trade. Então, as médias se cruzaram aqui. Vamos colocar na máxima do candle. Vamos colocar na máxima do candle para ser uma... Na máxima? Não, vamos colocar no fechamento. Vamos supor que foi no fechamento. Então aqui, fechamento aqui. E aí, compraram, as médias foram subindo, subindo, até que venderam aqui, quando as médias se cruzaram novamente. E aí teve um lucro de 6,39%. Então, neste exato momento aqui também, vamos pegar aqui o fechamento do candle para vermos quanto que se deu. O candle foi este daqui. Vamos lá.
com fechamento, mais ou menos o fechamento do candle foi aqui, ok? E aí eles ficaram vendidos e aí foram, né, enquanto as médias não se cruzaram, eles ficaram aí vendidos no papel. Então foi caindo, 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 até a região que foi aqui, ó, né, de cruzamento das médias, e houve aí um lucro de aproximadamente 35,43%, né? 35% lucro. Quem ficou aí vendido em Ambev do dia 17 de janeiro até o dia 6 de abril ganhou só 35%. E utilizando como parâmetro unicamente duas médias móveis aritméticas e o cruzamento delas. Esses são os parâmetros, né? É assim que funciona, é assim que um trade de venda é feito e um trade de compra também é formado. Então vamos lá. Então, além de analisar as tendências, né, ou possibilidade de alvo de Fibonacci, a gente vai também ver como que estão aí o cruzamento das médias. Ok? Vamos começar pelo Ibovespa. Nós tínhamos algum alvo para Ibovespa. Como, né, foi feito no outro software, né, no outro sistema, então eu vou ter que refazer cada um aqui, mas é bom que a gente analisa e a gente faz novamente, né, projeção, analisando os pivôs e etc. O alvo era 105, 161, 63. Então vamos lá. A ferramenta que a gente usa aqui no Profchart é essa daqui. Se você colocar o mouse em cima, dá para perceber que ela se chama preço Fibonacci. É essa daqui. E ela já tem a configuração exata que a gente precisa das retrações, ok? Então a gente sempre começa pegando, né, no início da tendência, e o primeiro pivô da tendência é o que a gente vai utilizar como parâmetro. Então aqui, ó, em 89.818 atingiu o primeiro alvo do primeiro pivô. Em 96.124 atingiu o segundo alvo. E vamos colocar aqui, às vezes algum programa, de um programa para o outro, dá uma certa divergência, divergência sim, né? Uma informação, outra informação do outro. Aqui no Profchart deu 106.511. Mas quer ver? Vamos 105, 161. Vamos ver se a gente coloca mais ou menos na região 105, 161. Aqui nós estamos 0,70. Não precisa de ser, né, exatamente, né, com os valores exatos, né, até para a gente também ganhar tempo. E de qualquer forma, né, tem uma margem aí, né, então se você utiliza um outro programa, né, e deu um pouco diferente, não tem problema, né, o que importa é você conseguir identificar a região aí do alvo de Fibonacci. Então o segundo alvo ele foi atingido, né, que era essa projeção de 0,5 sobre a cabeça do pivô. E agora nós temos a projeção de 61,8 sobre a cabeça do primeiro pivô, com aí um alvo de 105, região de 105 mil pontos, né? O Ibovespa não conseguiu romper a média de 200, ele chegou próximo, e ele chegou próximo por diversas vezes, tá? Olha só, veja como essa região de resistência, ela foi forte, ou seja, né, o preço ele respeitou tanto neste candle quanto neste daqui, né? E aí os próximos candles não conseguiram romper. Então, a título de identificação, a gente pode traçar uma linha, embora a gente já estudou, né, sobre regiões de suporte e resistência, né, no nosso curso lá de Fundamentos de Análise Técnica, e eu expliquei que, né, suportes e resistências sempre são regiões.
né? A gente indica com uma linha apenas para facilitar a nossa visualização, mas, né, nunca a gente pode limitar uma região de resistência, por exemplo, né, que é essa daqui na qual nós estamos identificando. Nós nunca podemos limitá-la a, a uma linha, né? Existe toda uma região. A gente pode ver que um pouco abaixo, também respeitando aí, ó, uma faixa de preços, né? Vamos colocar uma outra linha aqui para identificação. Olha só, os pregões eles não conseguiram romper aí essa região. Então nós podemos dizer que a região entre essas duas linhas, né, é a região aí de resistência. Lembrando que as regiões de barreira que estão acima do preço são chamadas de regiões de resistência e abaixo do preço são suportes. Então, a média de 20 períodos, por exemplo, ela está neste momento servindo como um suporte, né, para o preço. A gente pode ver que o preço ele bateu na média, subiu, veio, ultrapassou um pouco a média, começou com o pregão aqui abaixo da média, mas conseguiu subir. Então, a média ela tem essa região da média móvel aqui de 20 períodos, ela é uma região de suporte e tem segurado o preço aí. Então o preço ele meio que está prensado, né, tanto por uma região de resistência quanto por uma região de suporte. E com isso o Ibovespa ele se encontra dentro de uma região de lateralização que a gente também já estudou sobre isso no nosso curso, e que o ideal é nós identificarmos toda essa região como um retângulo, né? A gente usa o retângulo, o desenho do retângulo, né, para identificar toda a região de lateralização. Vou colocar um pouco mais aqui para abranger este candle aqui também. E é exatamente aqui na cima e exatamente aqui na borda. Nessa borda aqui. Então o que a gente faz? A gente coloca, né, os limites desse retângulo vão ser, né, tanto a parte de cima, as máximas, aliás, os preços máximos que conseguiram ser feitos e o preço mínimo que conseguiu ser atingido. Então nós colocamos, né, abordamos aí dentro desse retângulo esses dois valores, máximo e mínimo, e né, enquanto o preço estiver dentro do retângulo, nós não fazemos nada. A gente não vai operar nem na compra nem na venda, tá? Mas para aqueles que, né, porventura estão comprados, né, e aí o Ibov ele está comprador, né, o que isso quer dizer? Aí agora pegando aí como referência as médias móveis, né, que são a outra informação que nós vamos começar a compor, nós podemos ver que as médias elas estão altistas, né? Aí nós vamos chamar nós vamos colocar lá como compradoras. Por quê? Porque é o seguinte, aqui ó, nesta região, na região de quando o Ibov estava em 79 mil pontos, as médias se cruzaram e aí subiu. Ele foi subindo, já, e isso aí foi em maio. É isso mesmo, maio, né? E aí, as pessoas, quem, né, está ainda no papel, no Ibovespa, e no caso aí, comprado no índice futuro ou, né, comprado aí numa ETF como o BOVA11, né, chegou a alcançar aí um lucro de 22%, pouco mais de 22%, e neste momento está aí com 18,98%. As médias elas não se cruzaram de maneira descendente, tá? Então, né, elas estão ainda compradoras. Quem comprou no cruzamento das médias ainda permanece comprado e só vende quando as médias se cruzarem, tá? Elas não apenas se tocarem, mas se cruzarem. Então, o Ibovespa, lá na nossa planilha, ele permanece com esse alvo, não foi atingido aí o alvo, e as médias estão compradas. Ou compradas. Vamos ver um termo. Altistas e baixistas eu acho que não seria um termo ideal,
porque o que nós queremos aqui identificar é também essa questão, né? Quem está utilizando, é como se o seguinte, como se fosse um robô. Nós temos aí um robô que ele compra aí no cruzamento das médias e vende no, né, no cruzamento descendente, compra no cruzamento ascendente. Então, este robô aí, vamos dizer, ele está comprado, né? Então, como se trata das médias, elas estão compradas. Vamos deixar compradas mesmo. Então, Ibovespa segue altista e aí em cima da média de 20 períodos, dentro de uma faixa de lateralização com as médias ascendentes, né? As médias estão ainda, vamos colocar um termo que eu acho melhor, elas estão compradoras. Então elas estão compradoras, elas ainda se mantêm compradas aí no Ibovespa no gráfico diário. Isso não quer dizer que vai subir e nem que vai cair. O que está acontecendo agora é um movimento de incerteza. Quando há lateralização, embora as médias aí elas estão, né, ascendentes, mas o preço ele está em movimento lateral. Então, neste momento está meio que sem tendência, né? É um momento de incerteza que o preço ele pode tanto bater na média de 20 quanto subir, como também, né, as médias podem se cruzar e cair. Se nós formos olhar o indicador de volume, né, a gente pode ver que o último pregão que teve um volume acima da média foi do dia 19 de junho. Né? Todos os últimos pregões, os últimos 6 pregões, o volume ele teve o mesmo patamar, não foi acima da média, não é um volume considerável, né? Para que o preço ele se mantenha direcional de maneira ascendente, subindo, nós precisamos aí de volumes que venham romper aí a média, né? Lembrando que essa média é a média de 20 períodos e ela está configurada aí no indicador de volume financeiro com cor, ok? Então este é o estudo aí do Ibovespa, lateralizado com as médias compradoras, mas com volume baixo, e o volume está indicando aí que possivelmente essas médias, existe uma chance muito grande pelo volume apresentado delas se cruzarem e começar a cair. De qualquer forma, para quem está comprado, né, seja por esse sistema das médias, ainda não vendeu, ou se alguém, o stop técnico que nós sempre utilizamos é sempre abaixo da média de 20 períodos. Então, quem está aí dentro, o stop é na região de 94.700, mais ou menos. Então, essas são as informações aí do Ibovespa, as médias estão compradoras. Não, eu não decido. Não, compradas é melhor. Compradas. É mais simples, né? Compradoras. Parece que as médias que compram, elas estão compradas no Ibov. Então vamos lá para Ambev. E aí nós vamos passar por todos os papéis da carteira do Ibovespa, ok? Né? O Ibovespa é uma carteira teórica que tem todos esses papéis. Dentro dessa carteira do Ibovespa, nem todos os papéis têm o mesmo peso, alguns têm mais do que outros, né? Então o resultado, né, do índice Ibovespa não é exatamente o resultado igual, né, não tem o peso idêntico todas as ações, então não reflete com exatidão o resultado de todas as ações. Porque a ideia né, com o índice, né, é você poder comprar aí. Primeiro, o índice ele é referência, né, ele é o termômetro do mercado. E segundo, existem os instrumentos de investimento chamados ETFs, que são baseados no índice. E aqui nós temos o BOVA11. Tá? E aí você pode ver que para cada 1.000 pontos é R$1. Né? O índice está custando R$91,19.
né, possivelmente o índice está em 91.190 pontos. Essa é aliás, 91,19 é a média de 20. Né, o preço ele está em 91,90. Né, ou seja, ele está em 91.900 o índice. Então, este ETF, isso aqui é como se fosse uma ação. Você consegue comprá-lo, ele está R$ 91 aí, agora, na região de R$ 91. E ele se comporta como o índice. Então, o índice, conforme o índice se comporta, vai ser o preço aí do BOVA11. E comprando esse ETF, é como se você estivesse comprando todas essas ações aqui que fazem parte do Ibovespa. Né? Em vez de você pegar aí, né, nem que seja 50, 100 mil reais, né, e comprar um pouco, dividir igualitariamente o número de ações aí para cada uma, você compra o BOVA11, o ETF, porque a performance dele é o reflexo da performance de todos esses papéis. Mas lembrando que alguns papéis têm mais peso que outros. Né? Os papéis que têm mais peso são BBDC4, Banco do Bradesco, o Itubi e TSA4, que é Itaú. Este é do Banco Itaú, Itubi 4, e Itaú é da Holding, que é a dona do Itaú e de outras empresas. Petro 4 e Vale 3. Existem outros também aí, né, que vão aumentando, mas os principais são esses. Vale 3, Petro 4, Itubi, BBDC 4. Esses são aí os principais, os que têm mais peso. Então, o resultado de Itubi, né, a performance deste papel, ela vai influenciar da maneira mais forte na performance do Ibovespa do que, por exemplo, o Klabin, do que, né, Lame 4, né, do que MRV e etc. Entendeu? Então, este é o ETF. E todo o estudo que a gente fez para, né, lá no índice Ibovespa, a gente também se aplica aqui ao ETF BOVA11. Ok? Você pode ver que é exatamente o que o índice está fazendo. Aí o gráfico também desse ETF. Ok? Então, Ambev, o alvo de Fibonacci de Ambev era 15,38 e o alvo de Fibonacci continua 15,38 porque ele não foi atingido. Ok? Ambev neste momento também está bastante lateralizado, né? Embora as médias estão aí compradas, né? As médias elas chegaram muito perto uma da outra, mas continua subindo. Então nós podemos dizer que Ambev, as médias móveis também estão compradas em Ambev 3. Mas não há neste momento nenhum setup, tá? O cruzamento das médias é o setup que a gente está analisando. E aí é o seguinte, se a pessoa falar, então a partir de agora eu quero operar através desse setup das médias. O ideal é você esperar o cruzamento das médias para você aí tá iniciando aí, por exemplo, se elas se cruzarem, caírem, você vai estar então entrando vendido aí em Ambev, né? Ou se elas continuarem subindo. O que acontece é que se você comprar, quando você compra no exato cruzamento delas, você pega o início, né? O início aí da tendência, o início do movimento, e a sua chance de você ter lucro é maior. Se você entra aqui agora, né, vai comprar Ambev baseado no cruzamento das médias de 8 e de 20, e você pode tomar aí um stop se elas se cruzarem e, né, ao invés de ter lucro, ter prejuízo neste primeiro momento. Então, né, a gente está analisando neste exato momento em que as médias já estão aí, ó, subindo há um bom tempo, né, mas o parâmetro inicial é o cruzamento delas. Este é o momentum, né? A análise técnica, existe um termo na análise técnica em latim mesmo, chamado momentum, né, com um M no final, e o momentum, ele se refere a o que ele realmente expressa, né, ao momento ideal de compra. Então, quando, né, o papel ele está aí
por exemplo, né, as médias estavam se cruzando de maneira ascendente, subindo, aí você poderia falar que neste momento em que estava, no momento que estava nessa região, tinha momentum no papel, né? Ele estava aí entrando numa no movimento aí de alta, era o início aí do movimento, possivelmente um movimento de alta. Né, você pode ver também que o cruzamento das médias também, ele pode, às vezes, nem gerar lucro ou acionar muito stop. Então você pode ver que aqui, ó, né, as médias chegaram até, o preço chegou até bem lá embaixo, mas quando o preço voltou, as médias se cruzaram um pouco acima. Então, quando você também pega as médias como referência para compra e venda, você não vai sair exatamente na mínima, né? E também nem vai sair na máxima, porque vamos supor que as médias elas se cruzassem aqui embaixo, né? Você pode ver que já teve aí, ó, um movimento aí de alta, a máxima foi R$14,80. Você não, né, não vai conseguir ter vender na máxima. É muito difícil você conseguir vender, comprar na mínima e vender na máxima, mas você não vai fazer isso. Pode ver também aqui, ó, que a mínima feita antes, né, que é inclusive o início da tendência, ela está aqui em 10,69, né? Para quem comprou no cruzamento das médias, comprou aí na região de 11,74. Né? Então, assim, você não consegue comprar na mínima e não consegue também vender na máxima, mas, por outro lado, né, você pode ver aí o lucro, né, que está tendo até agora. Né, quem está dentro tem um lucro aí, ó, de 21,82 neste exato momento. Né? Então esses são os parâmetros, ok? Então não atingiu um alvo de Fibonacci ainda em Ambev, as médias estão compradas. Vamos para Azul. Azul estava até 4 pregões para trás com as médias compradas. As médias aí, ó, acabaram de se cruzar e agora a média de 20 está sobre a média de 8 períodos. E aí, como elas já se cruzaram, né, e as médias elas já estão né, a média de 20 já está acima de 8, nós podemos falar que em Ambev elas estão vendidas, tá? Não havia alvo de Fibonacci para Azul. Aliás, é Ambev não, Azul, né? Eu falei Ambev. Não, é Azul 4. O porquê que não havia alvo de Fibonacci, nós não havíamos traçado. Porque até quando as médias chegaram, elas se cruzaram aqui, este aqui foi um pivô. Nós podemos considerar este aqui como um pivô. Tá? Só que uma análise mais conservadora, para que você possa analisar a tendência e fazer os alvos de Fibonacci, e que eu considero ideal, é você esperar as médias se cruzarem para que, de fato, as médias fiquem ascendentes, nesse caso, subindo. Por quê? Porque as médias móveis, elas são né, um indicador técnico e elas são rastreadores de tendência. Então, pegando como referência também o movimento das médias, o que eu não tracei o alvo de Fibonacci aqui deste pivô, porque as médias não estavam altistas. Elas passaram a ficar altistas, né, ou subirem, movimento de alta, depois que elas se cruzaram aqui. E aí, eu estava esperando o preço fazer correção até a média de 20 períodos e voltar a subir. E aí, se o preço tivesse feito correção, caído aqui até a média, e quando ele atingiu aqui, ó, quando teve a formação, por exemplo, deste candlestick que eu estou indicando, do pregão do dia 23, nós temos aqui, o que nós tínhamos, né, um setup ponto contínuo de compra, tá? O setup ponto contínuo, ele se dá da seguinte maneira: o preço ele tem que estar subindo,
né, eles têm que estar acima da média de 20, e aí está subindo, e aí o preço ele cai para fazer correção até a média de 20. Quando o preço cai até a média, nós esperamos que haja reação. Então o preço veio, meio que tocou a média aqui, né? A média estava mais para trás quando o preço estava nesta região, e aí eles tocaram, o preço tocou a média e reagiu. Isso aqui é um candle altista, ok? E aí estava até com volume, né? Essa aqui é uma informação importante. A gente comprar também quando o volume ele está acima da média. Aqui ele está aí um pouquinho, milimetricamente acima da média, mas é um bom volume de compra. E o setup ponto contínuo ele se dá da seguinte forma, né? As entradas, o que você faz? Esse é um setup que nós operamos muito na planilha de setups que eu faço diariamente. 90% no mínimo são setups de ponto contínuo. E aí, o que nós olhamos? Aqui, ó, nós olhamos a máxima e a mínima. Você pode ver que quando eu coloco o mouse em cima, nas informações aqui do quadrado, nós temos aqui, ó, primeiro abertura, que foi 21,10, máxima 22,96 e mínima em 20,31. Então, o que eu faço? Eu para estabelecer o preço de entrada, eu somo 5 centavos com a máxima, no preço de máxima, e eu subtraio 5 centavos do preço da mínima. Então, o que acontece para a gente poder definir? Ó, 22,96 mais 5 vai dar 23,01. Então, nosso preço de entrada vai ser 23,01 e a mínima, que vai ser o nosso stop, é 20,31 menos 5, né? 31 menos 5 vai dar aí 20 e 26. Então, nós temos entrada em 23,01 e 20,26. Aí, o que eu faço? Né, e essa é a primeira vez que eu estou explicando aqui. Né, resolvi explicar aí sobre esses setups. Né, para esse vídeo ser não apenas uma análise, mas uma aula aí também dos setups, tanto aí do cruzamento das médias, como também do ponto contínuo. E eu vou mostrar a ferramenta que eu utilizo aqui do Profchart. Essa ferramenta, a ferramenta que eu utilizo é essa aqui. Ela chama risco e ganho. Então vamos lá. Eu clico nela. E aí eu primeiro clico no valor de entrada, né? No meu caso aqui vai ser 23,01. Quando você não conseguir aqui, ó, né, clicar no exato preço, tem como você clicar, eu estou segurando o mouse esquerdo, você clica, segura e arrasta, e aí a faixa de preços ela aumenta aqui no programa Profchart. E aí é o seguinte, o meu preço é 23,01. Eu clico, seguro, esse vai ser o meu preço de entrada. E arrasto para baixo, tá? Com o botão esquerdo segurando o botão esquerdo. Aí eu abaixo e eu sei que vai ser em 20 e 24. 20 e 24, exatamente. Então o que nós temos aqui, ó? Recapitulando, este é o meu candle referência do setup ponto contínuo, porque ele bate na média de 20 e faz um candle altista, de preferência com volume. Foi o que fez. Então, eu vou nesse candle, vejo a máxima e a mínima. Na máxima, para eu poder comprar, eu coloco a minha ordem de compra programada 5 centavos acima da máxima do candle. Neste caso, a máxima foi 22,96, mais 5 centavos dá exatamente R$ 23,01. Tá? E a mínima, para que eu possa colocar um pouco abaixo da mínima do candle, eu subtraio a mínima 5 centavos da mínima. A mínima foi R$ 20,31, menos 5 centavos dá R$ 20,24. E essa ferramenta, o que ela faz? Ela já está configurada, né, eu uso ela, e ela já está configurada nos parâmetros que eu uso. Porque para swing trade, eu falei isso até mesmo hoje, né? Hoje são o dia 30/6. O texto que eu publiquei hoje nas redes sociais e nos canais do Telegram, eu falei sobre a questão do risco-retorno. Que você tem que entrar num trade em que o seu alvo seja 2 vezes o seu risco. O que isso quer dizer?
quer dizer o seguinte, existe, né, uma distância entre aqui, ó, o meu preço de compra e o meu preço de venda. A minha ordem de stop, que é o meu preço de venda, ok? Como que você faz um trade de compra? Como que é um trading? Você pode colocar uma ordem programada, não é a ordem a mercado, tá? Você deixa lá uma ordem programada para, se o preço atingir R$ 23,01, vai automaticamente comprar, né, as ações aí de Azul. E você também vai deixar uma ordem de venda programada não em a mercado, mas programada em R$ 20,24. Porque se o preço veio, pegou a sua ordem, mas ao invés de subir, ele cai, você vai ter a sua ordem acionada, porque você previamente estabeleceu um valor para você estar arriscando. O risco, ele deve ser calculado. Então, como que nós vamos fazer aqui? R$ 23,01 menos 20,24, ok? Então, nosso risco, inclusive, é considerável, R$ 2,77. O que isso quer dizer? Vamos supor que, para ficar mais fácil o entendimento, vamos trabalhar com o valor exato para, né, os cálculos aqui ficarem mais fáceis. Vamos supor que a gente vai comprar 1.000 ações de Azul 4. Nesse trade aqui eu quero comprar 1.000 ações. Então, a compra aqui de 1.000 ações vai me custar R$ 23.000, R$ 23.001. Aliás, 23.010, né, reais. Enfim, a região aqui é de 23.000. Beleza, o meu stop, ele vai estar precificado em 20.024. Então, se o preço ele vem, aciona a minha entrada e cai, eu vou perder R$ 2.770. R$ 2.770. É isso que eu vou perder. Aí você fala, nossa, mas é muito dinheiro e tal. O que você faz? Você pode ir lá e dividir o seu lote. Em vez de você comprar 1.000, você compra 500 ações. E aí você vai dividir isso aqui pela metade em 1.000 e poucos reais. Mesmo assim para mim é caro. Você divide o lote ainda. Você compra então 250 ações. Aí o seu stop vai diminuir. Então é assim. É dessa maneira. E você define isto antes de colocar suas ordens. Então, neste momento aqui que eu estou fazendo aqui, ó, o estudo, né, identificando aqui, ó, que o setup ponto contínuo ele foi armado, né, no momento que eu estava fazendo isso, o gráfico ele estava aqui, ó, estava aqui, né, o último candle era este daqui. Então, né, e é o gráfico diário. Então, você pode fazer isso à noite, ou né, na manhã, antes do pregão, ou até no pregão lá, você colocar as suas ordens. Mas o candlestick era este. Então, era aqui que estava. Então, e esse aqui, como é o gráfico diário, é o preço, né, esse aqui se refere a um pregão. Ok, isso aqui é o preço que aconteceu a negociação toda aconteceu dentro de um pregão. Então, você tem tempo suficiente para você ver onde que é a máxima e fazer esses cálculos aqui que eu fiz, né, colocando aí, ó, a entrada 23,01, o stop 20,24 e o seu alvo em 28,55. Se nós pegarmos aqui uma linha e nós colocarmos aqui ó, uma linha identificando aqui, ó, o tamanho, nos mostrando, permitindo que a gente possa identificar o tamanho, a distância, aliás, né, entre a ordem de compra e o stop, nós vamos ver que a distância da minha ordem de compra para o meu alvo é 2 vezes esta linha, ok? É 2 vezes esta linha. É geralmente aqui e vai ser mais ou menos aqui, né? Não foi com exatidão, mas essa ferramenta ela nos dá essa exatidão. Como que eu sei? Você vai pegar essa ferramenta, vai aplicar como eu apliquei e você vai nas configurações. Você clica 2 vezes e aqui eu geralmente também gosto de, quando é operação de compra, eu coloco aqui em cor verde, coloco que isso aqui é a linha de start, o stop em vermelho e o alvo em branco. Eu gosto de colocar essas cores. E aí é o seguinte, as propriedades
vão ser estas. A linha de stop vai ser 1 e a linha objetivo vai ser 2. Então, o risco aqui, o seu alvo, aliás, vai ser 2 por 1, vai ser 2 vezes o seu risco. Aí você dá OK, né? As cores vão ficar aí identificadas e a ferramenta que vai te auxiliar onde que vai ser o seu alvo, tá? E tem como também você clica 2 vezes e você aciona aqui, ó, o alarme. Você coloca o alarme e aí quando o preço ele subir e acionar, o seu alarme vai ser acionado e você vai saber, ó, acabou de acionar. Ah, tá, é porque eu coloquei aqui, ó, e aí o preço acabou de acionar aqui, ó, mostrando que estopou. Aí beleza, você pode estar vendo aí que o Renan ele traçou lá o setup ponto contínuo em azul 4 e ele aí, ó, acabou de colocar aí, ó, o alarme e ele está mostrando pra gente que se ele tivesse aí feito essa operação, ele tinha acabado de perder aí R$ 2.770. Mentira. O que acontece? Por que o nossa entrada é 5 centavos acima? É sempre acima, não é sobre a máxima, é acima da máxima. Né? Existem traders também que entram com 10 centavos, 15 centavos acima, não tem problema nenhum. Porque quando você faz isso, o que acontece? Se o preço ele não vai na direção, porque esse setup, o que aconteceu? Ele foi armado. Então quando você vai lá na planilha que eu faço todos os dias, né? Se você é assinante, você sabe disso. Se você não é assinante, fica aqui o convite para você estar assinando, recebendo a planilha diária, que eu analiso todos os papéis do índice Bovespa, tá? E todos os papéis também do índice Small Caps, no mínimo, né? Essas duas carteiras. E aí, eu analisando um por um, os setups que foram armados, igual este setup que ponto contínuo foi armado, eu coloco na planilha. Eu vou lá, eu uso essa ferramenta, coloco aqui, afinal de contas é a planilha de setups, né? Por isso que chama planilha de setups. E eu coloco, ó, gente, ó, armou setup ponto contínuo em azul 4. OK? Só que o preço ele caiu no outro pregão e foi caindo, e a partir do momento seguinte, eu considero já, a partir do momento que o preço caiu, na verdade aqui ainda era válido. Nós teríamos pego a nossa entrada, alterado a nossa entrada para a máxima deste candle. E aí também cai um pouco, nós poderíamos ter colocado a nossa entrada 5 centavos acima da máxima deste candle. Nós íamos alterar aqui, ó, as nossas entradas e o nosso stop, tá? Tendo como referência este candle e este candle. Só que quando este candlesticks foi abaixo da média de 20, e aí já descaracterizou e desarmou o setup. Então, se você tivesse acesso à planilha, você não teria tido prejuízo nenhum, você não teria acontecido nada, porque não foi acionado o setup. Primeiro ele é armado, primeiro o padrão ele aparece, ele surge aí, né, no papel, igual por exemplo, ó, surgiu aqui o padrão, beleza, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós nos preparamos para comprar de acordo com esse padrão formado, que é o setup ponto contínuo. No outro dia, nós íamos alterar aí a nossa entrada, né? No outro dia também, até que o preço fechou abaixo, né? Fechou abaixo aí da média e desconfigurou. Então, este setup aqui ele já não vale mais. Okay? Ele não foi acionado. Se você tivesse colocado as suas ordens lá, ela não seria acionada, ok? E você não teria perdido dinheiro nenhum, nem ganho e nem perdido, e nem gasto também com corretagem, com nada, porque as ordens são programadas, né? Nós estamos aqui no gráfico diário, trata-se de uma operação de swing trade, ok? Então, uma operação de swing trade. Então, nós podemos clicar e tirar aí a nossa ferramenta. Então, eu esperava que... O que nós esperávamos? Nós esperávamos que neste ponto contínuo, ou no máximo até neste candlestick, o preço ele estava atingindo a média de 20, e aí ele ia voltar a subir. Né? Porque é isso que ocorre, o preço ele tem que vir de corrigindo e voltar a subir.
E aí ele formou um candle alcista, mas não continuou a subir. Nós não entramos no trade. O pivô de alta que eu estava esperando formar, aqui ó, este pivô que ele começa aqui na média, tem a máxima aqui e ele volta até a média. O que ia ocorrer? Ele ia voltar até a média aqui, continuar subindo, e a partir do momento que esta máxima aqui ela fosse rompida, nós íamos utilizar uma outra ferramenta, né, para fazer a projeção de Fibonacci. O que nós íamos fazer? Nós íamos pegar essa ferramenta preço Fibonacci, colocarmos aqui na mínima, esticarmos e colocarmos aqui, ó, a primeira retração aqui, ó, de 382 é sobre a cabeça do pivô. O preço estaria aqui rompendo o 29,38 e nós saberíamos que o primeiro alvo seria em 38,76, ok? Se o preço tivesse continuado a subir, rompendo aí a média de 200, nós íamos colocar esta retração aqui de 0,5 sobre a cabeça do pivô, ok? Nós vamos colocar a retração em 29,51, o próximo alvo seria 44,80 e por fim, o último alvo seria aqui em 54,10, aí de azul 4. Mas azul 4 não continuou em tendência, rompeu abaixo da média de 20, então se o preço ele foi abaixo da média de 20, fechou abaixo da média de 20 em um candlestick, o trade de compra, qualquer trade de compra nosso, você pode ver que as médias se cruzaram, né? E aí já o stop gain, né? Para quem fez aqui, porque existem dois termos, né? Vou colocar a ferramenta aqui só para identificar, né? Vamos supor que, ó, vamos supor que era aqui, ó. Então, este é a ordem de compra. Este é o stop loss e este é o stop gain, tá? Quando as pessoas falam assim, stop, né? Stop sempre gera uma ideia ruim. O stop gain é onde você vai sair com lucro, ok? E aí, ó, quem entrou aqui ó, na mínima, teve o stop gain, foi acionado aí com as médias se cruzando. Mas como o pivô não foi confirmado, né, agora está virando, e aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos esperar esse preço cair, a média de 20 ela virar, o preço subir até a média de 20 e formar um candle baixista, fazendo isso daqui, ó, que ele fez aqui, ó. Ele vir, subir até a média, o ideal é que ele não ultrapasse e cair para estar formando um pivô de baixa, tá? Para a gente poder fazer aí a projeção aí de Fibonacci de baixa, né? Então a gente vai esperar formar um ponto contínuo de venda, que é o contrário. O ponto contínuo de venda se dá aqui, ó. Houve ponto contínuo de venda. Ele caiu, formando um fundo mais baixo, subiu, formou um topo, respeitando a média móvel de 20 períodos, e aí o candle que bate nela e cai, é este candle aqui, ó, esse candle baixista, ele que vai ser a nossa referência. Então, nós vamos olhar a máxima e a mínima dele, vamos pegar a nossa ferramenta, e agora vai ser o contrário. A nossa venda vai ser aqui, a nossa ordem de compra programada vai ser em cima, o nosso stop loss e o nosso stop gain 2 vezes abaixo. Então nós vamos clicar abaixo e arrastar para cima, e aí nós temos, tá? O nosso trade ele vai ser setup ponto contínuo vai ser com esses parâmetros. Você vai vender em 18,75, vai programar uma ordem de compra em 22,77 e vai programar uma ordem de compra em 10,71. Stop loss e stop gain. Vamos ver se foi. Ó, foi muito próximo ao alvo. E aí vamos ver se vamos ver se foi mais pra frente. Não, aí por fim aí é estupor. Existem outras técnicas de condução do trade, tá? Essas ferramentas, essa ferramenta aqui, ó, que eu utilizei é para identificação aí, né, do alvo e etc, do setup ponto contínuo, né? Aliás, dos setups ponto contínuo, o setup barra elefante também.
a gente utiliza isso daqui, né, que são setups que nós temos como referência, né, os candlesticks, né? Não faz sentido você fazer essa projeção você utilizando as médias móveis aí, o cruzamento das médias móveis. Não faz sentido. Você não vai fazer projeção nenhuma, você vai, né, você pode deixar até no automático, um robô que vai ficar comprando e vendendo para você aí. Mas quando nas operações de candlestick nós fazemos isso. Mas você pode, né, o seu stop vai estar aqui, ó, 22,77, beleza. Você pode tanto colocar um stop gain aqui programado, quanto, vamos colocar aqui, ó, o seu stop, vamos tirar. Você pode ir descendo seu stop ou barra barra, que é você colocar ele acima da máxima de cada candle. Então o candle fechou aqui, você coloca aqui. Né, ele fechou aqui embaixo, né? Ele começou aqui em cima e fechou aqui embaixo. Beleza, aí teve um gap de baixa, abriu aqui e fechou aqui embaixo. Você vai colocar na máxima dele, o seu stop. Aí aqui fechou, você vai um pouco abaixo, fechou abaixo, você vai um pouco abaixo, e aí ele subiu. Quando ele subiu, você saiu aqui. O seu stop foi acionado aqui. Essa técnica é de stop barra barra, seja no trade de venda ou no trade de compra. O stop, o que eles chamam de stop técnico, existe um outro parâmetro de stop técnico, né, que analisa, tem como referência a tendência. Tá? Então é o seguinte, a tendência ela forma, né, no caso a tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então você vai colocar, o seu stop ele está acima de um fundo, né? Depois que um fundo mais baixo foi formado, e o fundo mais baixo ele foi formado aqui nessa região, ele lateralizou bastante aqui, né? O que não foi um movimento ideal, mas se você fosse assim, você ia pegar o seu stop e colocar aqui. Tá? E aí você ia esperar formar um outro fundo, etc. Né? E você teria ele acionado aí só mais para frente. Ok? Então, você também pode usar também as médias como auxiliar, tá? Ou deixar lá o stop gain e correr o risco. Então, assim, existem técnicas de você conduzir o seu stop, tá? Não foram necessariamente aí né, o stop definido conforme eu havia falado lá, porque olha só, tanto o ponto contínuo aqui do azul de venda, quanto o ponto contínuo aqui armado, né, esse último aqui não foi acionado. Esse aqui foi acionado, mas não foi no alvo. Então tem papéis que são de característica, né, tem determinadas características, tem papéis aí que respondem melhor a um setup do que o outro, ok? Então as características também do papel são importantes, né, você fazer o que eles chamam de backtest, né, ou simplesmente você voltar e voltando com o mouse mesmo e vendo aí quais foram, né, as regiões que houve o setup, ele foi acionado, se atingiu o alvo ou não, a característica aí, o tamanho médio aí dos candles, a movimentação das médias, se os candles, por exemplo, eles têm pavios longos, tá? Se eles têm pavios longos, eles quer dizer que o papel ele é muito volátil. Você pode ver que nessa queda aqui, ó, todos os candles eles tiveram pavios. Então isso aqui foi uma briga que teve aqui, né? Os baixistas venceram, os vendedores conseguiram aí proteger o preço, mas houve grande volatilidade aí nesses pregões. Okay? Você pode ver também uma característica aqui de azul 4, é que esse papel ele se lateraliza muitas vezes. Né? Olha só, ele bate na média e tal, depois ele anda de lado, ele cai um pouco, aí ele anda de lado aqui, ó, ele andou numa região muito grande. Então ele se lateraliza muito, mas eu peguei como referência ele aqui para mostrar, né, na nossa planilha a questão do pivô que não foi formado, né? Esta é a razão de nós não termos aí, ó, alvo de Fibonacci, porque sem a confirmação do pivô nós não podemos fazer a projeção, ok? E
Eu abri sem querer o navegador. Vou fechar. E as médias, né, que estão aí vendidas. Mas não quer dizer que né, tenha algum setup que armado de candlestick. O que está estabelecendo aqui, ó, essas questões aqui nossas aqui são o cruzamento das médias móveis, ok? Então vamos para o próximo papel, que é a apropriação da B3. B3 e SA3 é o papel aí de B3, que é digamos assim, a empresa, né, dona da própria bolsa de valores. O alvo, a tendência estava de alta em B3, alvo de 53,94. 53,94, vamos colocar exatamente onde que está o alvo, para que nós possamos aí identificar. Opa, peraí, chegou a atingir, opa, beleza, 53,94, ok. Então o alvo ele foi atingido e nos outros estudos eu já havia falado que o alvo nós consideramos alvo atingido depois que um candle fecha, né, ultrapassando acima da região de alvo. Então esse candlestick aqui, ó, o pregão do dia 25/6 fechou aí acima do alvo de Fibonacci aí de B3, SA3. Então nós consideramos que o dia 25/6, nós vamos na nossa planilha, aqui é a data que atingiu a projeção. A projeção ela foi feita dia 13 de junho, foi o nosso último vídeo aqui de estudo do Ibovespa. E dia 13 de junho que foi aí a data que nós estabelecemos aí este alvo. E foi atingido aí no dia 25/6 de 2020. Ok? Agora nós vamos colocar aqui, ó, né, as médias elas estavam compradas. Então elas estavam aí compradas. E aí nós, se romper o nosso alvo, nós vamos partir para um novo alvo de Fibonacci. Aí nós vamos ver o seguinte, a tendência. Qual que é a tendência? A tendência, ela continua a ser tendência de alta. As médias estão aí, ó, ascendentes, subindo. Okay? O preço está subindo acima da média de 8 períodos. Então, a tendência ela permanece de alta. O novo alvo de Fibonacci, ele será como? Este foi o primeiro pivô que nós utilizamos aí para referência. Né, as pessoas podem falar assim, mas você pegou a mínima abaixo do cruzamento das médias. Ok, a mínima pode ser que só que este pivô, quando ele foi confirmado, foi aqui, ó, neste candle aqui, ó, do dia 21. Quando ele foi confirmado, as médias estavam já cruzadas de maneira ascendente. Então, né, se a confirmação do pivô ele se dá com as médias já na tendência, então nós podemos aí pegar essa mínima, mesmo que ela tenha sido formada abaixo, mas este pivô ele foi confirmado depois que as médias já estavam aí cruzadas para cima. Então, esta é a última retração deste pivô. Tá, o próximo pivô, que é o próximo topo, né? Apenas para relembrar aí, ó, nós temos aqui, ó, esse é o início da tendência de alta. Nós temos, e a tendência de alta, ela é formada por topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos um acima do outro, ok? Então aí, ó, nós temos aqui ó, um fundo formado, um topo formado, um fundo formado mais alto que o anterior, subiu um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, um topo mais alto, ou seja, isso aqui é a tendência de alta. O papel ele está em tendência de alta e aí formou, formou um pivô, o segundo pivô, o terceiro pivô. E aí quando todas as retrações já foram usadas no primeiro pivô para fazer a projeção de Fibonacci, o que nós temos? Nós
nós vamos pegar então como referência o próximo pivô, o segundo pivô aí da tendência, ok? E aí, se a retração ela não foi ainda, a retração que nós vamos colocar sobre a cabeça do pivô é aqui, a primeira que está mais próximo dele, que é essa daqui em cima. Então vamos colocar aqui, né, na máxima, na cabeça do segundo pivô, que se encontra em R$ 47,97, e nós vemos que atingiu aí já o alvo, hoje já foi atingido o alvo em 55,80. Na verdade ele foi atingido, mas ele não foi, o candle ele não fechou acima, né? Nós sempre vamos considerar quando o candle fechar acima. Se o preço ele bate no alvo e volta, para título aqui, ó, de estudo nosso, nós não vamos considerar o alvo rompido. Então, nosso alvo em 55,80. Então, o novo alvo aqui, ó, de Fibonacci de B3 vai ser R$ 55,80, tá? As médias, elas continuam compradas, tá? E aí nós vamos manter as médias aí compradas. Quem comprou no cruzamento das médias pelo gráfico diário vamos ver aqui quanto que está amealhando aí de lucro. Vamos supor que foi a máxima que é do candle formado da data do cruzamento. Vamos pegar isso aí como referência. Porque na verdade é o seguinte, as médias elas são atrasadas em relação ao preço, né? Então é o seguinte, não quer dizer que quando as médias se cruzaram aqui, vai ser exatamente aqui que o preço vai estar. O preço não estava aqui, ó, em 39,08. Não estava. O preço estava aqui, ó, em 43,77. Por isso que eu falei que não é possível comprar na mínima, né? Porque o indicador ele é atrasado, e você também não vai conseguir vender na máxima. Mas, né, mesmo tenha comprado aqui, né, até agora está tendo só 26,15% de lucro. 26,15% de lucro, tá? Por esse setup, pelo cruzamento aí das médias móveis, tá? Se o preço ele atingir aqui, ó, tá atingindo um alvo, ele cair e tal, e as médias se cruzarem, né? Você não vai vender aqui em cima, você talvez vai vender mais ou menos aqui e tal. De qualquer forma, você vai sair no lucro, porque a média móvel de 20, ela está aqui, ó, 51,13. Então, no mínimo, você vai ter 17% de lucro. Porque a média, até ela, mesmo que o preço comece a cair, ela vai dar uma leve subida, e aí até ela poder virar, né, fazer um movimento aqui, ó, de virada aqui, né, você vai sair aqui, ó, nesta região. De qualquer forma aí, uma média aí de 20% de lucro com o setup simples de configurar em qualquer robô, né? O software mais usado, esse software aqui, ó, é o Profchart Pro. Ele não é usado para trades automáticos, né? Ele não é usado, mas o mais usado e é um dos mais conhecidos. Inclusive ele é gratuito. Acho que em todas as corretoras ele é gratuito, né? Se na sua corretora não for gratuito, sai da corretora, porque, né, em todas por exemplo, né, eu uso aqui a XP, e na XP sim, o MetaTrader, até mesmo o Profchart, ele é gratuito para quem é cliente da BR Advisors, né, que é a nossa assessoria de investimento. E aí o Profchart também ele é gratuito, e principalmente o MetaTrader, tá? E o MetaTrader ele é o programa mais utilizado aí para operações automáticas, tá? E aí as configurações do setup muito simples, cruzamento das médias móveis de 8 e 20 períodos. E aí no gráfico diário, né? Então são esses parâmetros aí de B3, SA3, ok? Vamos configurar aqui para... E aí está comprado. Quem está aí no papel aí permanece comprado em B3. Vamos ver aí a data que vai romper aí o nosso alvo, se vai continuar em tendência de alta e etc.
Vamos para o próximo, BBAS3. Vamos ver aqui rapidinho. Já temos 1 hora de vídeo, mas a ideia é eu, né, na outra vez que eu fui fazer um vídeo, eu também no início aí do vídeo aí de analisando o Ibovespa, eu expliquei como fazer projeção de Fibonacci. Né, se você não viu, tá no canal no YouTube, né, gratuitamente lá, a parte que eu explico. E aí eu demorei 1 hora para poder explicar, né, mostrando a formação dos pivôs, etc. E aí eu parei, interrompi, né, o estudo de Bovespa e coloquei só essa parte aí, a primeira hora, no YouTube. Agora, na verdade, eu vou continuar, embora eu também expliquei aí, ó, sobre o setup, já expliquei muita coisa aí, mas eu não vou parar o vídeo agora, porque eu vou continuar, né, para quem quiser assistir o vídeo todo, pode acelerar, né, a minha fala aí, acelerar o vídeo, ou ir aí pulando aí algumas partes, né? De qualquer forma, né, se você está comprado aí ou vendido ou querendo saber a situação de algum papel, eu vou, né, em algum momento do vídeo chegar nele. São só 78 papéis. E nós estamos no quarto. Né, que maravilha. Então vamos acelerar porque, né, o que eu já expliquei, né, não tem a necessidade de explicar novamente. E para nós darmos aí uma acelerada maior também para ser, né, um pouco mais objetivo. Né? Então BBA3 tinha BBAS3 tinha tendência de alta com alvo de Fibonacci em 39,85. Então vamos traçar aí o alvo. Este possivelmente é o pivô. 39,85. Vamos deixar aqui em 39,88. Apenas também para agilizar, ficar um pouco mais rápido e tal. Porque nós vimos aqui, ó, que foi a região aqui, ó, esta cabeça do pivô que foi utilizada, né, para fazer a projeção. Né, se eu fosse fazer aqui, ó, no Profit Chart, o meu alvo estaria, porque nós levamos em consideração também o pavio. Então, no Profit Chart, meu alvo estaria aqui, ó, em cima aí da média de 200 períodos. Mas é bom estar aí um pouco abaixo, né, porque a média de 200 períodos ela é uma resistência forte e uma resistência importante. Então, né, o ideal é você ter alvo abaixo da média ao invés de você ter alvo acima da média. Porque você não sabe como que o preço vai se comportar acima da média. Mas o que aconteceu? O alvo ele não foi atingido, nem lá em 39,85, que ó, nessa região aqui, região aí do nosso alvo, ele não foi atingido e o preço virou. Né? As médias elas estavam ascendentes e se cruzaram, ok? Se cruzarem agora, elas estão vendidas. Se antes aqui ó, elas estavam compradas, elas estavam vendidas. São vendidas agora. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Ó? Aqui ele estava em tendência de alta. Tendo como referência as médias, nós não podemos falar que está em tendência de alta. As médias se cruzaram para baixo. Ok? E então, o que vamos fazer? Vamos colocar aqui ó, que elas estavam compradas, né, antes. Só que reverteu e nós vamos colocar aqui uma data, a data que houve a reversão, ok? O cruzamento das médias, ela se deu aqui, ó, teve, olha só, vamos analisar aqui, ó. Este candle, as médias se encontraram, neste candle as médias se cruzaram. E este candle aqui, então vamos colocar este candle baixista aqui, que corrobora aí, ele está no sentido aí da tendência de queda e tal. Então vamos considerar que houve a reversão e o cruzamento das médias aí no dia 26/6. Então vamos colocar aqui, ó, 26/6 de 2020, reversão, ok? Vamos colocar aí que houve reversão no dia 26/6. A tendência passou a ser de baixa, né?
alvo de Fibonacci nós ainda não temos, porque é o seguinte. Vamos tirar aqui, ó, este alvo. E aí, nós precisamos aí do pivô ser confirmado. O pivô de baixo só vai ser confirmado quando esta região aqui for rompido. Então, nós não temos ainda projeção de Fibonacci. E as médias, elas estão vendidas. Ok? Então, esse é o nosso estudo para BBAS3. Quando romper, abaixo aqui nós podemos fazer uma projeção. E aí, assim como eu fiz lá nos estudos de Forex, eu vou colocar aqui uma linha e aqui eu vou colocar alarme de rompimento, tá? Quando for rompida, eu vou vir aqui fazer a projeção, vou dar um print aqui na minha tela, vou mandar aí nos grupos, né, para quem é assinante vai receber aí a projeção. E aí eu vou vir aqui na planilha, porque eu vou compartilhar com vocês o link da planilha. E aí você, toda vez que eu atualizar, você vai ter acesso a qualquer atualização que eu fizer. Então você vai, depois que colocar o alvo aqui, se você não vê o meu estudo lá e tal, se for só na planilha, você vai conseguir identificar aí que qual que vai ser o alvo, porque o alvo vai estar aqui. Aí você vai ver, ó, já tem um alvo aqui para BBAS3. Né, mas por enquanto não tem que ir até abaixo de 31,71, tá? Do BBAS3. Vamos para o próximo. Também, né, nós tínhamos esse pivô de alta aqui, ó, em BBDC3, tá? Esse pivô de alta, porque as médias, elas se cruzaram. E esse pivô aqui formado, ele se confirmou quando o preço rompeu aqui em cima. Então nós pegamos aqui ó, a mínima deste candle para fazer a projeção. Quer ver? Eu nem lembro qual que é a projeção lá, mas vamos traçar aqui para ver qual que é a projeção. Essa foi a primeira e a segunda 2266. 2292, que foi a que nós tínhamos traçado lá. Para ficar uma coisa coerente, e já que nós vamos utilizar aqui o Profit Chart, opa, tem um detalhe, eu não coloquei na mínima. Não coloquei na mínima. E 22,79. Mesmo assim, é engraçado, né, esses programas, como dá uma diferença, né, de um para o outro e tal. 22,79. Vamos aqui colocar. Vamos fazer uma coisa coerente, então. Vamos mudar aqui o meio do caminho. Vamos atualizar aqui pro... Né, porque se encontra na mesma região e tal, então não faz muita diferença. Para ficar uma coisa coerente a partir dos nossos estudos de agora. Alvo não atingido. Papel, o preço aí caiu abaixo da média de 20. Virou as médias. Cruzou as médias para baixo. Logo, as médias estavam compradas. Houve também uma reversão. E vamos ver aqui quando houve a reversão. As médias se tocaram e as médias viraram. Vamos colocar aí, ó, dia 29. Então, dia 29 foi ontem, né? Dia 29. Houve aí reversão da tendência. Vamos configurar essa coluna toda para moldar aí. Houve a reversão. Também houve virada da tendência de baixa. As médias também estão vendidas, né? Estão se cruzando. Quem opera pelas médias neste exato momento aqui realizou o trade de compra que foi feito aqui, né? Dessa vez foi um pouco o lucro, mas de qualquer forma teve lucro, né? De qualquer forma aqui, ó, se nós pegarmos aqui, teve aí um lucro aí de 3,88%, não é nada mal. Teve um lucro, e aí agora precisa de virar essa média e romper abaixo dessa mínima para que nós possamos fazer a nossa projeção de Fibonacci. Então eu vou colocar aqui, ó, debaixo dessa mínima um alarme. Quando o do alarme soar, eu vou fazer aí a nossa projeção e informar na nossa
Planilha. Essas duas linhas tracejadas, elas são aqui deste gap de baixa, tá? O gap de baixa, eles são resistências, regiões de resistência, suportes muito fortes. O de baixa, o de alta nem tanto, mas o de baixa sim. E é bom delimitar aí, ó, os limites aí, a região, né, do gap. Mesmo que tenha sido feita muito tempo atrás, né, se o preço tivesse continuado a subir, ele teria uma forte resistência aqui, ó. Né, seria uma região que ele teria muita dificuldade em conseguir romper. Ok? Então vamos para o próximo papel. Em BBDC4 nós tínhamos também um pivô aqui, ok? Se você não está lembrando, volta aí no nosso vídeo aí no canal no YouTube. E o primeiro alvo seria aqui, e o segundo aqui no Profit Chart 24,91, 24,87 lá no investing.com. De qualquer forma, não foi atingido, médios viraram e podemos aí, não precisava nem, né, de alterar aqui, ó, as médias. Até o momento elas estavam compradas, ok, mas houve reversão. E aí esta reversão ela se deu, se tocaram, vamos colocar aí igual aqui, ó, mesma coisa dia de ontem, né? O BBDC3 e o BBDC4 são ações do Banco do Bradesco, né? As em final número 4 são as ações preferenciais e as de final número 3 são as ações ordinárias, né? Na nossa aula também de fundamentos de mercado financeiro, nós explicamos aí sobre cada ação, né? Uma você tem direito à preferencialmente aos dividendos, que é a preferencial, e a ordinária, você não tem preferência de dividendos, receber dividendos, mas você tem direito a sentar no conselho de administração, fazer parte aí do conselho de administração da empresa, se você adquirir aí uma porcentagem relevante de ações ordinárias, tá? Baixa e as médias também estão vendidas. Vamos para o próximo BB SE3. O que aconteceu com o BB SE3? Banco do Brasil Seguridade. Ele havia formado um topo aqui, caiu, formou um fundo, aí ó, ponto contínuo aqui tá, ó, beleza, ponto contínuo. Ó, já acionou aqui, ó, em BBDC3 o nosso foi aqui que acionou, mas olha só, o preço tá aqui em cima. De vez em quando esse programa ele é meio doido. Vamos afastar aí, ó, manter o alarme. BBSE3 formou fundo, topo, fundo e um topo levemente mais alto, né, assim, centavos mais alto. E aí agora conseguiu romper a média de 20 períodos. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma projeção aqui de Fibonacci. Nós não havíamos feito a projeção, porque o estudo foi feito dia 13 de junho, então nós temos mais ou menos aqui, ó. E aí eu falei no estudo, eu falei, ó, se subir e romper a cabeça do pivô, nós temos aí, nós vamos pegar este pivô como referência para fazer a projeção. Mas como, né, no estudo de hoje nós estamos vendo aí, ó, que o preço ele rompeu abaixo, então ele, a tendência de alta ela não teve sequência, né, até porque a média de 200 períodos ela é uma média importante, ela está logo acima. Então nós não vamos fazer projeção alguma. As médias elas continuam compradas,
Então vamos ser coerentes aqui, que elas continuam compradas. E a gente continua aí sem projeção e aí também sem tendência. Tá? Vamos colocar tendência nenhuma, nem alvo de Fibonacci nenhum. Apenas marcamos aí que as médias estão compradas, desculpa, que elas já estavam anteriormente, né? Desde quando a gente estava aqui, ó, o preço estava aqui, no nosso último estudo, as médias elas estavam aí subindo. Elas estavam aí compradas também do mesmo jeito. Elas se aproximaram um pouco só e voltou a subir. Então não se cruzaram, né? Quem estava dentro não vendeu. Quem comprou mais ou menos aqui nessa região. E aí tá aqui em cima. Ok? Então é isso aí. BIF3. E BIF3, na verdade, está dentro de uma faixa de lateralização. E é o seguinte, as médias, né, elas estão, né, naquilo que nós chamamos, elas estão emboladas. Né? Ora elas fica abaixo, ora fica acima, e aqui agora elas estão se encontrando novamente. Então, elas não, nem as médias estão aí nem compradas nem vendidas. Tá? Elas estão aí nessa região aí de lateralização. E, portanto, nós vamos colocar aqui que nem nada, né? Nada. Nas nossas médias também nada. Nenhum alvo, nenhuma tendência, preço lateral. Então, temos alvo, temos tendência, temos nada. Esperar o preço aí sair fora dessa faixa de lateralização. Vamos lá, BPAC 11. BPAC 11, o alvo de Fibonacci que está aqui, 78,35, 73,98. 73,98. Vamos olhar no outro programa. Engraçado que esse deu uma... Ah, eu acho que eu já sei. Eu acho que a mínima foi essa aqui, ó. Não foi aquela lá de baixo. Quer ver? Vamos ver aqui. Se é coerente. Ó, esse é o primeiro alvo. CD 3,98. Mais ou menos aqui. Por que mais ou menos aqui? Porque todos os alvos, todas as retrações já foram usadas aqui na cabeça desse primeiro pivô. E o segundo pivô, né, a próxima retração aqui a ser usada é essa daqui. Né, então, dentro aqui, ó, pode ver que a retração ela se encontra dentro da região de pavio. Então, é coerente a projeção formada aí que a gente formou dia 3 de junho, tá? As médias estavam compradas, o alvo ele foi atingido e ó, esse candle atingiu e rompeu o alvo para cima. Então, o alvo foi atingido no dia 22/6. Ok? Aqui, ó, a data que atingiu este alvo de Fibonacci, 22/6 de 2020. A tendência, ela permanece de alta, né? Sim, ela permanece de alta. O que nós vamos fazer? Rompeu, partimos para o próximo. Este pivô referência, vamos colocar essa retração sobre a cabeça do pivô. Ok? Vamos considerar aí o pavio, vamos 88,09. Então a tendência ela continua a ser de alta. 88,09 é o próximo alvo de Fibo. E as médias estão compradas. Quem comprou aí tá dentro. Comprou aí mais ou menos a região aqui, ó. Comprou aqui, ó. Elas se cruzaram, o preço já estava aqui. 47,28. Até agora, 62,75% de lucro. Esse setup aí ele tem os seus contas, olha só, aqui ó, havia comprado e aí depois estopou e tal, mas o lucro que deu nesta queda
e o lucro que está dando nessa subida, se teve algum prejuízo aqui, ó, nesse encontro das médias que hora para cima, hora para baixo, já foi compensado aqui há muito tempo, tá? Então, assim, o lucro ele tanto nessa grande queda quanto nessa grande alta. Então vamos para o próximo. BRAP 4. BRAP estava com 39,71. 39,71. As médias, elas, olha só, se aproximaram muito aqui, mas não se cruzaram. Ok? Logo, o início da tendência vai se dar aqui, nessa mínima, 23 e 21. Esta é a região aqui, ó, do primeiro pivô. Quando ele foi formar aqui, ó, a cabeça do pivô, se bem que vai ser essa primeira aqui, ó. Vamos considerar essa primeira, tá? Esse aqui, ó. Ele veio, fez essa máxima, caiu e voltou. Então, aqui a cabeça do pivô, 34,62, já foi, né? Já havia atingido. Nós temos aqui a próxima em 37,32, que atingiu, fechou bem acima, né? Vamos ver, 39,71. Na verdade, a projeção feita era 39,71. Por quê? Vamos ver. Opa, exatamente. Porque pegou aqui, ó. Nós escolhemos este como a cabeça do pivô. Porque nós consideramos todo esse movimento aqui como um único pivô. É subjetivo, tá? Não tem falar assim, tá errado fazer isso. Não, não tá errado. Fazer. Né? Mas o ideal seria, o correto seria aqui, ó, aqui mesmo, tá? Por quê? Porque essa foi aqui, ó, a máxima feita. Então vamos pegar aqui como referência, vamos descartar aqui, ó, esta projeção, porque no outro não apenas houve diferença aqui no dia 13/6, como a nossa leitura foi diferente, e eu entendo que foi errada. A leitura foi errada. A projeção deveria ser aqui, ó, onde que realmente atingiu. Até porque por causa desse esse pavio aqui, ó, antes dessa correção forte. Então aqui formou um fundo, um fundo aqui, o outro fundo foi aqui, e a máxima aqui foi a cabeça do pivô. Então a gente tem que utilizar ele. Como atingiu e se lateralizou e as médias estão se encontrando, a partir do momento que já está lateral, está sem tendência. Tá? Então aqui estavam compradas, atingiu, vamos considerar que atingiu aqui, ó, neste candle aqui que fechou acima, dia 5/6, ok? 6, porque a gente tem que ter aí uma certa flexibilidade, porque é o seguinte, o papel ele tá lateral, está se encontrando, tá, as médias estão se encontrando, o volume está baixo. Então você vai insistir num alvo de Fibonacci, em tendência de alta, as médias estão se encontrando, elas já estão se encontrando aqui, ó, que elas estão próximas, não efetuou a venda ainda quem comprou através delas, mas elas estão próximas e tudo indicando que elas vão se encontrar. Olha só, hoje dia 30, o candle de hoje, tem um pavio, olha só o tamanho do pavio. Toda vez que tem um pavio grande na região superior do candle, do corpo do candle, esse é o corpo do candlestick, este é o pavio superior. Toda vez que tem um pavio grande assim, ó, é uma pressão baixista. Os vendidos eles estão aqui, ó, nessa região toda aqui protegendo, e aí o preço ele tentou ser negociado nessa região, os vendedores foram lá e baixaram o preço, e agora está aí, ó, fechando aí um pouco acima da média de 20 períodos. Mas este pavio já mostra aí pressão dos vendedores, e essa pressão ela já se iniciou logo aqui. Teve aqui, houve subiu um pouco, mas a pressão meio começou aqui
E aí fechou aqui embaixo um gap, aliás, não teve nem gap, começou a negociação aqui, caiu. E aí de ontem para hoje teve sim um baita um gap, né? O preço ele fechou aqui, ó, quando o corpo desse candle termina. E aí a negociação ela começou na verdade aqui embaixo, né? Então assim, daqui ó, até aqui embaixo houve um grande gap de baixa, né? As pessoas batem o olho assim, ah, tá verde, tá altista, mas não vê que foi gap de baixa e um pavio aí, ó, enorme sobre, com a média de 8 períodos virada para baixo e a média de 20 ficando flat, ficando aí sem direção. Então, a título de estudos deste papel, sem tendência, sem alvo e as médias também, elas estão para se cruzar. Então não vou colocar compradas, até porque elas estão se encontrando aí. Então vamos partir para outro. BRDT3 tinha aí uma projeção de Fibonacci uma projeção de alta. Aqui, essas aqui são todas as regiões de gap de baixa. Por isso que, né, elas estão aqui identificadas no gráfico. O canal de alta também está identificado no gráfico. E esse canal, ó, foi rompido. Você pode ver que ele é rompido justamente, né, no momento aí, ó, que a média também, as médias são cruzadas e o papel ele vira aí para a tendência de baixa. Da tendência de alta, a mínima foi formada aqui. O alvo 27,48. Então vamos fazer a projeção aí, ó, desta mínima para o alvo. Então aqui, ó, este pavio que foi considerado. Tá ok, tá certo, é isso mesmo. Na região aí de 46, 48 reais. Né, pra não... Exatamente. Beleza. Este era o alvo e realmente a tendência começa aqui. O primeiro topo é este aqui. Então é ele que é a cabeça do pivô, do primeiro pivô de alta. Alvo de Fibonacci em 27,48. Esse era o alvo que nós tínhamos para esse papel. As médias elas estavam compradas, embora elas deram, né? Elas, olha só, elas ficaram vendidas aqui, depois ficou compradas. Mas dia 13 de junho, o nosso último estudo, elas já estavam compradas. Então vamos colocar aqui compradas. Atingiu, o nosso alvo atingiu, as médias se cruzaram. Se as médias se cruzaram, o que nós fazemos? Eliminamos o nosso alvo. Houve reversão. E aí nós vamos colocar como a data da reversão a data do cruzamento das médias. E aí nós vamos considerar este primeiro candle aqui, ó, elas estavam ainda juntas. Este segundo, nós já temos aí então nós vamos considerar este aqui, dia 23/6. Então, para ficar mais fácil, vamos colocar aqui, ó. Foi 23. Então, dia 23/6 houve aí reversão de tendência de BRDT3, ok? Ele precisa romper esta mínima aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui um pouco mais abaixo. Para confirmar aí um pivô de baixa, precisa romper essa mínima. Então, vamos colocar um alarme. Não temos ainda, as médias estão se cruzando, então só depois que confirmar o pivô, a gente vai fazer aí a projeção. Então, nós vamos deixar aí tudo em branco por enquanto. O alarme tocando, a gente vem aqui e completa de preencher a nossa planilha. Ok? As médias já estão vendidas, né? Elas já estão vendidas. Né? Já se cruzaram aqui, já estão vendidos. E aí né, se for nesse candle aqui, igual eu falei, já está vendido já.
né? Beleza, então este é BRDT3. Vamos para o próximo. Está em lateralização. No outro programa lá, na plataforma da Investing, né, com certeza nós tínhamos feito isso. Como nós migramos para cá, nós vamos fazer cá. Está aqui. Vamos considerar aqui, ó. Está aqui o nosso retângulo. Enquanto está dentro do retângulo, não vamos considerar nenhum movimento das médias, né? Não vamos considerar também nenhum setup, nenhum pivô, nada. Então, preço se encontra aqui, nada a fazer. Nenhum parâmetro, continua sem parâmetro nenhum, tá? Para este papel. Nada a fazer aí. BRFS3. BRFS3. Tem como também colocar aqui, ó. Você clica com o botão direito, coloca alarme de rompimento. Engraçado. Tem não. Bacana. Não tem alarme de rompimento do... Ó, não é habilitado. De qualquer forma, aí o que eu faço? Vou tocar uma linha. E aí, rompendo essa linha, vou colocar aqui ó, um pouquinho. Ele vai estar aí acionado. Essa é boa. O retângulo não tem alarme de rompimento no retângulo. Então, BRFS3, BRKM5. BRKM5 também, ó, rompeu canal de alta, as médias se cruzaram, mas ainda não confirmou o pivô e com um candle aí considerável aqui, ó. Não, na verdade sim, ó. O preço ele havia fechado abaixo aqui dessa região. Então o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Não havia projeção alguma, ok? Beleza. As médias estava lateralizado, vamos considerar nenhuma informação aqui, né? Se não tinha nenhum, não teve, a tendência agora vai ser de baixa. O alvo de Fibonacci é o seguinte: este é o topo, fundo mais baixo, topo, fundo mais baixo, conseguiu romper. Então, essa é a cabeça do pivô de baixo formado. A nossa projeção vai ser em relação a ela, ok? Primeiro alvo vai ser aqui, 19,73. Podemos até tirar esse negócio aqui. E vamos... 19,73 o nosso alvo de Fibonacci aí. De BRKM5. 19,73. Obviamente, as médias estão vendidas, né? Olha só. E elas ficaram vendidas, ó, já tem até um tempo aí já que elas estão vendidas. De qualquer forma, tá aí, ó. Aqui confirmou o pivô, né? A média já havia sido vendida aqui em cima, né? Ela não leva em consideração pivô, mas para a projeção, sim, né? Nós temos que esperar a confirmação do pivô aí formado. E já fez as duas coisas, virou tendência de baixo com alvo de 19,73 e desculpa, elas estão vendidas. Aqui, ó, vamos colocar só para título a data que... Vamos colocar aqui, ó. Deste candle. O candle deste pregão foi dia 16. Vamos colocar aqui dia 16, tá? Não tinha parâmetro nenhum antes, mas no dia 16 houve aí a reversão. Né? Porque ele estava levemente de alta. Estava em alta, mas aqui, ó, em junho aqui, ó, estava todo lateralizado. Mas aí caiu abaixo da média de 200, caiu abaixo da média, virou as médias e confirmou o pivô. Então foi do dia 16 aí que, né, essa lateralização, né, que estava em movimento de lateralização, por isso que não tinha nenhum alvo, nem nada. Então foi no dia 16 que reverteu,
que de fato entrou essa tendência de baixa. Então é esse dia aqui que nós vamos considerar no nosso estudo, ok? BRML3. BRML3, nós tínhamos uma tendência de alta de 12,38. A tendência de alta é o pivô. O pivô aqui é a mínima, pá, aqui é a máxima, aqui é a mínima. Então, possivelmente o pivô é aqui, ó. Quanto que era? 12,38. 12,40. Exatamente na região. O que aconteceu? Não teve não atingiu um alvo. Não atingiu um alvo. As médias aqui elas estavam compradas, mas houve reversão no dia 24. Então, dia 24, as médias 24 do 6, as médias viraram para movimento de baixa, ok? Vamos tirar aqui o nosso alvo, e aí é o seguinte, topo, fundo, topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo. Quando rompeu a mínima deste candle, confirmou aqui este pivô. Então nós temos o nosso primeiro alvo de Fibonacci do pivô de baixa formado em 8,77. E as médias, obviamente, estão vendidas, cruzadas para baixo. Ok? Então vamos zerar. Betou 102,10. 102,10 e betou. Cento e 2,10. O alvo anteriormente traçado, mais ou menos aqui, ó, 102,8, 102,10. Ok? Esse era o alvo traçado porque aqui, ó, foi pego aqui, ó, essa cabeça do pivô como referência. Ele foi atingido. Vamos considerar que, ó, este dia 17/6 atingiu o alvo. Então, compradas 17/6 houve atingiu o alvo de Fibonacci. Beleza. Ao contrário dos outros papéis, o que está acontecendo? As médias continuam. Elas se tocaram, mas não se cruzaram. Elas quase se tocaram aqui, ó, mas não se cruzaram. Continuam em alta. Elas estavam compradas, continuam em tendência de alta. O próximo alvo de Fibonacci, este é o pivô. Então, o próximo pivô é este, porque aqui foi usada a última retração. Ok? Essa retração aqui, ó, está acima do pivô, nós não vamos usá-la, vamos usá-la essa retração então. Então, a próxima retração a usar vai ser aqui. Vamos colocar aqui, ó, 112,93. É o próximo alvo. Elas estão compradas. Betou 3 está comprado. Continua aí compradaço. Ok? E tendência de alta. Ok, o que acontece? Estou olhando aqui, nós já estamos com 15 para 1 hora e 45 minutos. O que eu faço, hein? Vou continuar gravando, vamos ver se eu consigo dar uma acelerada. Tá sem explicar muitas explicações. Vamos ver se dá para agilizar aqui. Para o vídeo não ficar tão longo. Ok?
Esses que eram outros parâmetros. CCRO3 não tinha alvo de Fibonacci. Ele não tinha porque nós, né, esse pivô aqui era para ser confirmado. Romper essa máxima aqui, não rompeu. Cruzou para baixo, agora cruzou para cima. Está em movimento lateral. Continua sem parâmetro nenhum. CCRO3. Ciel. O Ciel também não havia alvo de Fibonacci projetado, porque esperando também uma correção até a média. Só que quando veio até a média, rompeu abaixo da média. Então, está virado para baixo. As médias não se cruzavam, elas estão compradas ainda, compradoras, mas elas estão em queda. E o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqui, ó, tanto este alarme para ver se vai cair e romper abaixo, quanto um alarme aqui, ó. Porque o alarme rompendo aqui vai estar confirmando o pivô e vamos poder fazer a projeção. Então, se é o 3, sem tendência, olha só, queda do volume. Então, continua, mesmo jeito, em CL3. Vamos lá, CMIG 4. Não tínhamos projeção alguma. Quando o preço veio, atingiu aqui a média de 20, ele tinha que voltar e romper essa máxima para confirmar esse pivô. Não confirmou, virou as médias, virou inclusive as médias para baixo. As médias estão cruzadas para baixo. Tá? Então nós não podemos falar que é pivô de alta. Elas não estavam compradas. Opa, não é isso aqui não. E aí a data que está virando, olha só, ontem, hoje, foi hoje, 30/6. Vamos colocar aqui, reversão, embora não estava em tendência de alta, mas vamos considerar aqui, ó, houve uma reversão no dia de hoje, porque é o dia de hoje que as médias estão vendidas. Não temos alvo ainda, porque precisa romper abaixo dessa região. Ok? E aí nós vamos colocar o nosso alarme aqui para rompendo a gente fazer o nosso alvo. Vamos também colocar o alarme aqui em cima. Se romper a média de 200, nós também temos um alarme aqui. De qualquer forma, CMIG nada a fazer, né? Para quem está aí nas médias, né, as médias estão vendidas, mas alvo de Fibonacci, que é bom nada. Cogni 3 não tinha nenhuma projeção. Certamente eu coloquei isso aqui para ver as regiões de retração. E também não conseguiu, ó, subiu, foi na média, não conseguiu romper. As médias estão se encontrando. Então, se elas estão se encontrando, elas nem se cruzaram. Então, nada a fazer em Cogni 3. CPF para que, olha só, para que o vídeo não fique muito longo, né, já está longo, né? E na verdade, como eu salvo o vídeo numa qualidade de 1040p, vai demorar muito o vídeo para poder carregar, para poder salvar e tal. Eu vou pausar aqui em Cogni, tá? E eu vou continuar no próximo vídeo, a partir aí de CRFB3, nossos estudos aí continuando com a planilha. Então, até o próximo vídeo.